Olá, olá! Super segunda-feira para você, hoje dia 10 de agosto de 2020. Está no ar o Mais Notícias, o seu programa jornalístico da TV Mais. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você. Como foi o seu Dia dos Pais? Espero que tenha sido de bênçãos, que tenha sido de muitas histórias. Eu sei de gente que terminou gasolina na estrada, gente que ganhou o presente dos filhos, gente que ganhou... Olha, tem muita história bacana, né? Dia dos Pais sempre é muito legal mesmo. 996-154094 é o nosso WhatsApp para você mandar suas histórias, mandar sua participação, foto, vídeo, reclamação, elogio, enfim. É o canal de comunicação da TV Mais com seu telespectador. 996-154094. Pode mandar seu WhatsApp que a gente tá louco, ó. Eu tô doido para ler o seu WhatsApp aqui no ar, tá bom? Então, eu estou aguardando. O nosso site está no ar para manter você sempre muito bem informado, tvmaisnews.com.br, você sabe disso, todos os dias você acessa o nosso site e fica muito bem informado. Daqui a pouquinho eu vou entrevistar aqui o presidente da FENUCAB, Pai Júnior de Xangô, a Federação Nacional de Umbanda e Culto Afro-Brasileiro, já está aqui nos nossos estúdios e daqui a pouquinho vai conversar com a gente aqui sobre a FENUCAB, falar o que faz a FENUCAB, como ela trabalha, vamos falar de intolerância religiosa e muito mais. Mato Grosso registra mais de 63 mil casos de Covid-19. Daqui a pouquinho a Geisiane Lemes trará todos os dados atualizados para a gente aqui no programa. O centro de triagem da Arena Pantanal terá senhas digitais e presenciais para atendimento em Cuiabá. Então agora não é só a senha presencial, você pode tirar também a senha de forma digital. Se não me engano, são 500 senhas digitais que já estão disponíveis para as pessoas fazerem a retirada e buscarem um atendimento no centro de triagem da Arena Pantanal. É isso mesmo, né, Geisiane? São 500 senhas, né? Isso mesmo, serão 500 senhas por dia e essas senhas serão entregues com um dia anterior ao atendimento. E daqui a pouquinho eu explico melhor como que você pode fazer a retirada dessa senha e evitar filas lá na Arena Pantanal. Para falar sobre o direito do consumo do pedestre e dos condutores, eu vou entrevistar a Alessiane Sanches, ela é advogada especialista em direito do trânsito, já está aí com a gente, daqui a pouquinho vai falar para a gente aí quais são os direitos e os deveres, é claro, né, de pedestres e condutores no trânsito nosso de cada dia, com a pandemia, o que muda, com a pandemia, quais são as informações que a pessoa precisa ficar atenta. E daqui a pouquinho, então, a Alessiane vai falar tudo sobre isso, tudo isso e muito mais com a gente aqui no programa Mais Notícias. E agora eu vou mostrar o nosso site para você, que é o tvmaisnews.com.br, já está no ar aqui, onde você tem informações importantes, fica sempre muito bem informado. Cidadão já pode tirar a senha pela internet para atendimento do Centro de Triagem Covid-19. Daqui a pouquinho a Geisiane vai contar para a gente como se tira a senha então pela internet. Cuiabá e Várzea Grande registram aí 63% a mais de mortes no trânsito em comparação a 2019. Trânsito que continua violento. Veja quais são os principais sintomas relatados por pacientes com coronavírus em Cuiabá. Baixa um pouquinho. Temos aí mais informações também, temos o artigo, só um pouquinho ali que eu vou mostrar meu artigo da semana. Ser pai, eu escrevi essa semana sobre esse tema, levando em consideração o que aconteceu comigo no meu Dia dos Pais, que foi um dia super especial, minha filha mais nova, não vou falar que é rapa do tacho ainda, porque 5 filhos é muito pouco, né? Ainda tem direito a mais, 5, mas 5 é um bom número, né? Então meus 5 filhos realmente são muito especiais, um já está no céu, abençoando a família toda, mas aqueles que aqui estão foram muito especiais nesse Dia dos Pais para mim. Minha filha escreveu assim, fez um potinho, né? Onde tinha ali coisas especiais, coisas que eu amo, coisas que a gente ama, enfim, leia o texto que você vai entender o que eu estou contando aqui e você vai perceber que o que de fato vale a pena às vezes são coisas simples, a gente fica correndo atrás de coisas tão elaboradas, mas é a brincadeira que você tem com o seu filho que vai valer a pena, é a viagem que vocês dois fazem juntos, é o combustível que acaba no meio do caminho, que gera uma história que o resto da vida aquilo vai ser contado, né? Daqui a pouquinho vou conversar com o protagonista dessa história da gasolina aí, viu? Já nós vamos falar aqui. Então, tá aí o site tvmaisnews.com.br.
acesse. E pelo site você também pode acessar o nosso programa, né? Ali, ó, ao vivo na telinha, é só clicar no ao vivo na telinha aqui no cantinho aqui e vai abrir o pop-up e você assiste, escolhe apenas a qualidade ali que você vai assistir, a qualidade da sua internet, e você começa a assistir o nosso programa também aqui pelo site. Ou então pelo Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando pelo Facebook, tenha um bom dia e continue acompanhando o programa até o meio-dia de hoje. Segunda-feira, dia 10 de agosto, Geisene Lemes, os dados atualizados do coronavírus. Bom, eu estava falando aqui que são 63 mil casos já de Covid-19 em Mato Grosso. Cresceu um pouquinho de sexta-feira para cá, né? Sim, Luiz. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Na sexta-feira, Mato Grosso tinha 62.348 casos confirmados de Covid e no domingo encerrou com 63.680 casos confirmados. Nas últimas 24 horas foram 344 novas confirmações. É um número pequeno comparado aos outros números que nós estávamos divulgando aqui pela Secretaria Estadual de Educação, que chegou Saúde, que chegou a ser cerca de 1.900 casos em 24 horas, mas ainda continua tendo caso. Nessa última 24 horas surgiram 22 óbitos, então Mato Grosso agora tem 2.147 óbitos por conta da Covid e 41.172 estão recuperados. E a taxa de ocupação que a gente tem aí no painel para mostrar também diminuiu. Está em 79,16%. Na semana passada chegou a 80% e já tem umas 2 semanas que ele não passa de 95%. Então, isso até é uma notícia boa aqui para o nosso estado, né, Luiz? Não... Com isso, Cuiabá cai, né, na classificação de risco muito alto. Se não me engano, com 79%, já cai para risco moderado. Isso, para risco moderado de infecção da Covid-19. Cuiabá, Luiz, está com 13.638 casos confirmados, é o município que tem o maior número de casos no estado, seguido de Várzea Grande, que tem 5.095 casos, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tangará da Serra, Sinop, Primavera do Leste, Nova Mutum e Campo Novo do Parecis são aí os municípios que estão com os maiores números de casos confirmados da Covid-19. A gente continua ainda com uma preocupação, Luiz, por conta das pessoas que insistem em ainda não atender às medidas de segurança da Covid-19. Final de semana, aí, Cuiabá teve vários locais com aglomeração de pessoas. E no Brasil... Chapada dos Guimarães, que no fim de semana foi um cenário de horror. Sim. Todos os lugares lotados e grande parte das pessoas sem a utilização da máscara. Sim, o que as pessoas demonstram que aqui na nossa cidade não tem Covid-19. Não só na nossa cidade, como no Brasil, as pessoas estão vivendo como se a vacina já está disponível para a população, já tem eficácia da vacina, ou como até se a doença não existe mais. Mas continua tendo ainda, Luiz, isso são os casos. Quem está perdendo parentes, familiares por conta da doença, sabe muito bem dizer o que é isso, então... inclusive fica até a nossa solidariedade aí, né, Luiz, por conta dessas famílias que perderam um parente ou uma pessoa aí por conta da Covid-19 nesse final de semana, que em 24 horas já registrou aí 22 vidas que foram perdidas aí por conta da doença. Mais 22 pessoas que se foram, né? Mais 22 histórias, e no Dia dos Pais, né? E no Dia dos Pais. São pessoas que tiveram sonhos, planos, projetos, né, e mais 22 famílias aí que estão aí hoje chorando por conta de uma pessoa que faleceu por conta da Covid. E isso traz um pouco de revolta, porque outras pessoas que estão com saúde, estão limitadas em algumas regras, ainda mesmo assim, continuam ainda vivendo como se não importassem com o ser humano, né, Luiz? E falando em recuperados, Luiz, no último final de semana, o governador aqui de Mato Grosso recebeu a alta da UTI, que ele estava internado no hospital em São Paulo. A gente tem um vídeo até para mostrar aí do dia que ele divulgou na rede social, por conta que ele sarou, né, da pneumonia que ele estava fazendo o tratamento em São Paulo. Vamos mostrar o vídeo. Bom dia a todos. Hoje é domingo, Dia dos Pais. Graças a Deus, quero compartilhar com todos vocês uma excelente notícia,
Eu acabei de receber alta médica depois de vários dias aqui internado, peguei uma pneumonia, não sei como, porquê, se é um pós-Covid, o que foi, mas o importante é que graças a Deus, graças aos médicos aí, descobriu no início e o tratamento correu tudo bem e hoje eu estou recebendo alta aqui. Então, apresentando os Dias dos Pais, quero aproveitar aí para mandar um grande abraço a todos os pais de Mato Grosso, mandar um abraço a todas as famílias, a todos aqueles que oraram por nós, né, agradecer imensamente aí o carinho de todos vocês. Mandar um grande beijo especial para os meus filhos, né, Luiz Antônio, Maria Luísa, Ana Caroline, as grandes paixões e razão da minha vida. Os nossos filhos são a grande paixão das nossas vidas. Então que Deus abençoe todos os pais nesse dia, né, que dê a todos aí um momento em alegria, em família, que todos possam estar abençoados. Não é isso, amor? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pelas orações e se Deus quiser amanhã nós vamos estar de volta aí trabalhando normalmente, né, quase que normalmente. O médico quer para ficar mais uns diazinhos de repouso, mas já vai dar para trabalhar um pouquinho mais, continuar ajudando a nossa missão aí. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Grande domingo. Grande abraço a todos. Feliz Dia dos Pais para todos os mato-grossenses. Bom, esse vídeo, graças a Deus, ele está bem, né? Então ele divulgou esse vídeo na rede social, porque também, né, Luiz, muitas pessoas estavam questionando se ele estava com Covid ou não estava, mas enfim, ele estava realmente fazendo um tratamento de infecção no pulmão, Luiz. Bom, temos aí o Santuário dos Elefantes, está promovendo o primeiro leilão beneficente virtual. Como é que vai funcionar isso? Então, Luiz, a gente tem até o link aí para mostrar para quem quiser participar. O Santuário do Elefantes, que inclusive aqui em Chapada dos Guimarães nós temos um, né, que tem as elefantas que foram resgatadas e recebem tratamentos aqui. Essa ONG, que é do Santuário do Elefante, está promovendo esse primeiro leilão, que ele é virtual de obras. E o nome do leilão é Sou um Elefante Novamente. É um leilão de obras de arte que vai ser no dia 12 de agosto, em comemoração ao Dia do Elefante. Então, quem quiser participar, é só entrar nesse link que a gente está mostrando aí, participar da exposição, fazer o lance. E todo o valor arrecadado será para essa ONG Santuário dos Elefantes, que é sem fins lucrativos e faz aí a manutenção dos locais que prestam atendimento aí aos elefantes que são resgatados. Um deles será aqui o Santuário do Elefante em Chapada dos Guimarães. Gisane, como é que foi o teste rápido para a Covid para os profissionais de imprensa? Então, ali a Arena Pantanal abriu na sexta, né? Isso, na sexta-feira fechou para atendimento ao público, para atender no período da manhã os profissionais da imprensa, né? Ali a previsão era que iriam a ser atendidos cerca de 200 pessoas. A gente tem até um VT aí para mostrar como que foi esse atendimento na sexta-feira. Uma categoria que está na linha de frente para deixar você bem informado. São pelo menos 200 jornalistas, assessores de imprensa, repórteres, entre outros profissionais que atuam na imprensa de Mato Grosso. Todos puderam realizar o teste rápido da Covid, consultar com o médico e pegar medicamento no centro de triagem na Arena Pantanal, em Cuiabá. Eu me surpreendi, eu já ouvi falar de pessoas que já vieram aqui, falaram que estava super organizado e é realmente muito organizadinho, tudo segue todo o protocolo, distanciamento, né, a importância. E foi bem legal. Graças a Deus deu tudo negativo e estou indo agora trabalhar. Achei que foi melhor do que esperava. Foi muito rápido, menos de 10 minutos eu já estava aqui no próximo para fazer o exame. Então achei que tudo funcionou perfeitamente. Fiquei bem surpresa, porque eu fiquei sabendo que tinha, né? Mas assim, a estrutura que foi montada, o atendimento, todo mundo bem atencioso. O teste foi rápido, eu gostei bastante. A exposição diária para apurar informações, levar notícias corretas sobre o novo coronavírus, fez a Secretaria de Estado de Saúde incluir a categoria no grupo de prioridade para os testes rápidos. Em caso de testagem positiva, o profissional é chamado para uma consulta com o médico e até psicólogo, caso necessário. Além de voltar para casa já com todos os medicamentos e até atestado para ser afastado do trabalho. As pessoas que testam positivo têm todo um acompanhamento psicológico com essas pessoas e a família também. A família também das pessoas que testam positivo, no dia seguinte, tem preferência no atendimento aqui para realmente ver se não tem mais pessoas dentro da família contaminadas. Então, realmente, um trabalho magnífico.
E com certeza esse trabalho da Arena Pantanal, esse centro de triagem que vem para colaborar com as prefeituras da Baixada Cuiabana, vai diminuir muito, mas muito o contágio das pessoas, vai diminuir também que as pessoas vão para a enfermaria, que vão para a UTI, em função de todos os medicamentos que são entregues aqui também de forma gratuita. Nós estamos falando de profissionais que fazem cobertura jornalística 24 horas, todos os dias da semana, estão envolvidos em movimento, em eventos que têm aglomeração de pessoas, vão a unidades de saúde que atendem Covid, enfim. São profissionais que também estão vulneráveis, é uma camada importante profissional da nossa população, por isso, hoje um dia dedicado a eles. E o atendimento, então, ao público voltou no sábado e no domingo foi o atendimento normal. E a partir desta segunda-feira, o atendimento também será feito através de senhas digitais. A pessoa pode retirar... Mas isso para toda a população? Isso, agora é para toda a população. Somente na sexta-feira que ficou fechado, porque no período da manhã foi para a imprensa e no período da tarde teve o jogo aí, o primeiro jogo aí da Série B, que foi no estádio da Arena Pantanal. Então, como que vai funcionar? A gente tem um link que você entra, que é no triagem.mt.gov.br, e serão 300 senhas digitais e 400 senhas presenciais. Então, se você tentar entrar na plataforma e não tiver mais senha, aí sim você vai procurar uma senha Deixa na ali, fila. mostra pra gente ali a plataforma, por exemplo. Agora já as senhas virtuais estão esgotadas. São 300 senhas, então deve esgotar bem rápido, né, Luiz? Mas pelo menos já são menos 300 pessoas que vão ficar ali na fila para guardar uma senha. Ele já está dizendo o seguinte, ó, que novas senhas virtuais serão liberadas para atendimento presencial no dia 12/8. Ou seja, amanhã. Então, assim, as senhas que foram liberadas amanhã será para a pessoa fazer o atendimento quarta-feira. Isso, na quarta-feira. Então, sempre vai ser assim. Então, só para lembrar aqui, você pode acessar o site triagem.mt.gov.br. E se você não conseguir, no local serão entregues apenas 400 senhas para o atendimento presencial. O horário para a entrega das senhas lá na Arena Pantanal começa às 6 horas da manhã e vai até às 6h45. E o atendimento começa às 7 horas da manhã, Luiz. E o Brasil ultrapassou a marca das 100 mil mortes e ainda assim, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, a sensação é que muitas pessoas não estão nem aí, não estão ligando para o que está acontecendo. E tem um VT mostrando essa situação, pessoas que parecem não se importar com a doença. Vamos assistir e voltamos comentando. Com a flexibilização que autorizou os bares do Rio de Janeiro a funcionarem até 1 da madrugada, as aglomerações foram inevitáveis. Os frequentadores ignoraram as normas de distanciamento e a maioria estava sem máscara. Essa galera do Leblon, Barra da Tijuca, que tem muita grana, não está muito preocupada com o que está acontecendo aqui fora. Desses 100 mil mortos, que amanhã pode até dobrar. Então, assim, eles estão curtindo aqui a noite deles e não estão muito preocupados com o que está acontecendo. Eu acho que é um pouco a falta de responsabilidade. A praia de Copacabana amanheceu parcialmente coberta por cruzes instaladas pela ONG Rio de Paz. Foi uma manifestação para lembrar os 100 mil brasileiros mortos, vítimas do coronavírus. Além das cruzes, balões vermelhos também lembravam as vítimas da pandemia. O Grupo Rio de Paz aproveitou o protesto para criticar a gestão da crise pelo governo federal e responsabilizou o presidente da República pelo aumento do número de vítimas. Enquanto o país agonizava em estado de perplexidade, nós o víamos pilotar jet ski, cavalgar, organizar churrasco, forçar demissão de 2 ministros da saúde em plena pandemia, prescrever remédio como se médico fosse. E o assustador é não ter demonstrado empatia pelos parentes das vítimas. Este infectologista concorda que a falta de articulação política agravou a pandemia no Brasil. Esta dramática situação não é decorrência apenas da gravidade da doença, mas também de uma desarticulação completa entre os entes da federação para o adequado enfrentamento da doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza 3.012.412 casos confirmados e 100.477 mortos pela doença. Nas últimas 24 horas foram registrados 49.970 novos casos e 905 mortes.
Hoje, os presidentes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal decretaram luto oficial em solidariedade aos brasileiros afetados pela pandemia e pelas mais de 100 mil vítimas fatais da Covid-19 no país. Durante 4 dias, a bandeira nacional permanecerá hasteada a meio mastro. A bandeira tem que ficar hasteada a meio mastro o tempo todo, porque todos os dias estão morrendo pessoas. Agora, Geisiane, essa não é uma atitude apenas no Rio de Janeiro, né? Nós estamos vendo isso acontecer aqui também. Sim, aqui em Cuiabá, se você circular não só no final de semana, mas à noite, principalmente depois do horário do toque de recolher, parece que está sendo um desafio. A prefeitura decreta uma medida de prevenção da Covid-19 e as pessoas tendem, eu não sei o que passa na mente dessas pessoas, mas elas tendem a burlar essa fiscalização. E esse final de semana mesmo, na região do CPA, muitas distribuidoras reunindo pessoas, festas em casas, com bandas, com pessoas aglomeradas na calçada, assim, sem menor importância se a gente estava ou não está com toque de recolher, se tem ou não tem a Covid-19. Então, assim, é um sentimento muito triste de ver isso, porque nós temos um exército da saúde que está aí enfrentando, tentando salvar vidas, porque não estão conseguindo salvar a vida de todas. Mas então a gente vê assim um descaso completamente com pessoas que estão lutando verdadeiramente para salvar vidas e evitar que esses números sejam maiores, né, Luiz? É isso. Muito obrigado pelas informações. Ok, Luiz. Volte a qualquer momento se tiver uma novidade. Tá ok. Agora são 11 horas e 21 minutos, 11h21, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência conversando com o Pai Júnior de Xangô, presidente da FENUCAB. Agora são 11h21. Você vê imagens aí da Avenida Fernando Corrêa da Costa, a avenida que é um dos principais corredores econômicos da nossa cidade, o movimento nesse instante na Fernando Corrêa. 11h22, voltamos em instantes. Até já. Vários estudos mostram que o mês de julho será muito difícil no enfrentamento ao novo coronavírus. E Mato Grosso é o novo epicentro da Covid-19 no Centro-Oeste, impactando diretamente em Cuiabá, cidade mais populosa e que recebe pacientes de todo o estado. Nesse momento, sua atitude é a arma mais poderosa. Vamos todos reforçar a prevenção. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. Onze horas e 23 minutos, 11h23, estamos de volta com imagens da nossa querida Cuiabá. Você vê aí as câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana, aí a Avenida do CPA nesse momento, às 11h23. O movimento é grande aqui na nossa cidade. Grande movimento. E hoje eu estou recebendo aqui Pai Júnior de Xangô, presidente da FENUCAB, que é a Federação Nacional de Umbanda e de Cultos Afro-Brasileiros. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Quero dizer um ótimo dia e uma ótima segunda-feira a todos os matogrossenses, cuiabano, povo do axé, povo de Deus, povo cristão, porque na realidade nós estamos passando por um momento de pandemia em nosso Brasil e nós precisamos de oração. E aquele que tem Cristo em coração é amor, é a verdade, é a prosperidade. E nós que somos do axé, nós usamos os brancos para pedir paz todos os dias. Para falar um pouco da Federação FENUCAB, as nossas ações sociais, estou muito grato de estar aqui no estúdio com todos e fui bem recepcionado. Agradeço. Bom, vamos começar falando da FENUCAB. O que faz a FENUCAB, a federação, ela atua de que maneira? A Federação Nacional de Umbanda e Culto Afro-Brasileiro, ela atua dentro do sentido
de que todos nós, de cultura afro-brasileira, precisamos ser vistos pela sociedade e principalmente pelo governo. Um exemplo, hoje o poder público convida um padre, convida um pastor, mas não convida um sacerdote religioso de cultura afro-brasileira. Mas quando tem a eleição, o sacerdote afro-brasileiro, ele também tem voto, ele é necessário o voto dele. Então nós hoje estamos... Ele também é cidadão. Também é cidadão. E hoje nós estamos lutando por políticas públicas para o nosso povo. Hoje nós, em Mato Grosso, vimos bastante ações sociais voltadas para outros grupos, mas não voltadas para os grupos de cultura afro-brasileira. Por quê? Porque há um preconceito e uma intolerância dentro da sociedade que, entre aspas, se criou... é o povo de Umbanda, o povo de Candomblé, o povo de Axé é do mal. E não existe isso. Nós somos povo de fé. E outra, reiterar esse entendimento, as ações da FENUCAB, a maior ação nossa hoje é contra a intolerância religiosa. Entender que a intolerância religiosa é crime. É um crime absurdo. E não é só uma intolerância religiosa, é uma intolerância de cor, é uma intolerância racial. Agora, quando se fala em intolerância, é a busca de tentar eliminar o outro, que é aquele que eu não concordo, mas seria mais ou menos por aí? Não, intolerar é o entendimento de que você não conhece. Você não conhece a cultura afro-brasileira e eu já começo a falar da cultura afro-brasileira, e não é assim. A cultura afro-brasileira e todos os barracões e templos de Umbanda e de Candomblé, de Mato Grosso e de todo o Brasil, nós fazemos inclusão social. Todos os barracões nós fazemos inclusão social, nós fazemos ações sociais. Nós temos um barracão aqui em Mato Grosso, de Mameto Kiciane, que ela tem 154 filhos de santo, e ela... Rapaz, aquela mãe de santo, ela sustenta todos os filhos de santo dela. Isso é inclusão social. É ajudar aquele que está desempregado. É ajudar aquele que está precisando de um apoio. É o mesmo processo que as igrejas, como católica e evangélica, faz. Mas que a sociedade, no entanto, não quer enxergar o povo de cultura afro-brasileira. E o povo de cultura afro-brasileira hoje, a Federação Nacional de Umbanda, a FENUCAB, nós estamos combatendo isso. Então... Eu estive outro dia na Cachoeira da Macumba, lá em Chapada dos Guimarães. Eu fiz uma provocação. Qual foi a provocação? Chamar o poder público para entender que nós precisamos de um espaço para construir o Vale dos Orixás. Por que nós precisamos, em Mato Grosso, do Vale dos Orixás? Porque todos os sacerdotes de cultura afro-brasileira, nós temos nosso rito. Nós temos nossa ritualística. E nossa ritualística requer de um local, de um espaço. Aí, às vezes, nós vimos alguns outros sacerdotes de outras etnias fazendo gravação em cima de uma oferenda e denigrindo a imagem do sacerdote de cultura afro-brasileira. O Juarez Fiel tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Juarez? Mas, Júlio, é muito interessante estas observações que o senhor tem feito aqui. Dá para estabelecer uma correlação entre maçonaria, que também tem uma intensa assim, crítica, e a Umbanda, ou isso não tem muito a ver? Olha, a maçonaria ela é uma sociedade de homens de bons costumes e homens livres. Os maçons são homens livres, são homens que despontam na sociedade como liderança. Todo maçom ele é líder, ele é um líder dentro da sua comunidade, ele é líder dentro da sua sociedade. O maçom em si, no nosso entendimento, eu acho muito linda a filosofia da maçonaria, que a maçonaria ela não discute religião, ela coloca Deus em primeiro lugar. Que o homem tem que respeitar o outro e dar liberdade ao outro e entender ao outro e lapidar o homem num todo só. Então a maçonaria ela faz um processo e um trabalho muito importante no Brasil. Isso
Não, era exatamente esse paralelo que eu gostaria de ter traçado, mas dizer o seguinte, eu sei do trabalho que a Umbanda faz em benefício de pessoas que acreditam em Deus, não é isso? Isso. A Umbanda, quando nós falamos Umbanda, nós acreditamos num Deus. E se a gente entender no sincretismo religioso que hoje ocorre no Brasil, eu posso falar que o senhor é umbandista, sendo cristão evangélico ou sendo cristão católico, porque a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira que nasceu em 1908 no Brasil. É uma religião de inclusão social, não de exclusão social. A Umbanda, ela não exclui aquele que bate a sua porta porque ele está vestindo chinelo ou ele está descalço. A Umbanda, ela agrega, ela soma, ela vem para somar, ela não vem para dividir. A Umbanda, o senhor nunca, jamais irá ver um sacerdote religioso de cultura afro-brasileira discriminar alguém de outra cultura. Então a gente... E ele é discriminado e no viés contrário? No viés contrário, nós somos discriminados pelos neopentecostais radicais, porque aquele que conhece verdadeiramente Cristo Jesus, ele mostra o exemplo de Cristo pelo amor. Ele traz Cristo Jesus no coração da pessoa pelo amor. Cristo é amor. Cristo não é crítica. Cristo não é destruição. Julgamento. Cristo não é ódio. Cristo é amor. E quem tem amor no seu coração, ele é o verdadeiro cristão. Qual que é o grande desafio da Umbanda, do Candomblé, dos cultos afro-brasileiros? No século XXI, um dos maiores desafios que nós temos hoje é a intolerância religiosa. Nós olhamos no Rio de Janeiro templos de Umbanda sendo destruídos, templos de Candomblé sendo destruídos. Nós temos templos aqui em Mato Grosso sendo destruídos por cristãos neopentecostais que não aceitam a filosofia de um sacerdote religioso. Um sacerdote religioso hoje de Umbanda que vive do axé, ele é criticado, ele é chamado de vagabundo. Poxa vida, e o pastor que vive cuidando das suas ovelhas e que recebe por aquilo, ele não é chamado de vagabundo. Por quê? Nós temos que entender isso. Há uma dualidade dentro da sociedade que tem que ser quebrada. É a mesma coisa. A Umbanda, ela vai muito com a vertente da história do negro no Brasil. A nossa história converge com a história do negro no Brasil. O negro hoje, eu estava vendo uma pesquisa, que 9% do negro está inserido nas universidades. E o restante dos negros, onde que está? Mato Grosso, 52% é a população negra. Então, Mato Grosso, por ter 52% de população negra, nós temos mais ou menos 1.000 e poucos bairros. Se nós colocar 1.000 e poucos bairros, fazer um cálculo rápido de cada bairro desse ter 10 centros espíritas, nós temos 15 mil umbandistas. 15 mil umbandistas hoje praticantes. Praticantes. E esses 15 mil umbandistas, aonde que está a raiz dessa intolerância religiosa? A raiz da intolerância religiosa nós temos que ir lá na escravidão. Quando o Brasil foi descoberto, o primeiro marco no Brasil foi a cruz da Igreja Católica e uma missa da Igreja Católica. Se veio todos aqueles padres para catequizar, para fazer a colonização, e tudo isso foi deturpando, porque quando se olhava aquele negro forte, acorrentado, algemado, preto, ele não tinha força para sair daquilo, entendia-se o quê? Que ele não tinha religião, que ele não tinha Deus, e pelo contrário, ele tinha mais fé do que aquele branco que o vendia. Porque os jornais da época vende-se uma negrinha de 13 anos pronta para procriar. Então o racismo já começa com o negro e já começa com a intolerância religiosa do negro. Aí vem o sincretismo religioso.
Muitos falam, qual é esse secretismo? São Jorge guerreiro. No catolicismo, é um santo guerreiro. Na Umbanda, ele é um santo de guerra. Então, o negro plantava lá aquela pedra que ele acreditava, que era a fé dele ali, do santo dele, colocava uma imagem de São Jorge. O senhor feudal está vendo, assistindo tudo aquilo, e não, ele está rezando para o santo católico. Mas não, ele estava rezando para algum. Então, o negro foi sábio. O negro transmitiu isso até o século XXI. Imagina a sabedoria sem livro, sem nada escrito, mas sim transmitindo com amor, com humildade, com recolhimento no roncó, transmitindo isso, os valores culturais de um negro. Porque quando fala-se de Umbanda e Candomblé, é negro. Eu sou negro. Eu carrego o sangue de um negro que foi escravizado e que sua mulher foi estuprada e seus filhos foram açoitados. Nós temos que entender isso no Brasil. Mas isso é hipocrisia. Isso não é hipocrisia. Isso acontece no século XXI. Então nós temos que quebrar esses paradigmas da intolerância religiosa e entender que tanto como cristão, como pastores e padres, vamos pregar amor, vamos pregar bênção, vamos pregar a filosofia de Deus Pai Todo-Poderoso. Juarez. Mas, Júnior, eu voltei no tempo aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, lá também o negro, mas lá o negro gosta de ser negro, porque eles têm lugar que branco não entra. Isso era no período de eu jovem. Esta relação não existe aqui. Aqui é um pouco diferente hoje, não é isso? Sim, porque o negro, por ele ser tão pressionado e por ele ser tão açoitado, ele criou pequenos quilombos urbanos. Então aqui é só negro, aqui é só negão, é negão da gema. Mas foi uma forma de se proteger, de criar uma proteção naquele período, porque no Rio Grande do Sul houve uma grande gama de escravos lá, como aqui em Mato Grosso. Nós temos a usina de Itaici, que teve Itaici, que teve um monte de escravos. Não só ali, né? Em outras regiões também. O senhor gostaria de me perguntar uma pergunta que o senhor falou do meio ambiente. Não, justamente porque esse trabalho que foi feito na Cachoeira da Macumba, que já virou Cachoeira da Macumba, né? Que é um local ali em Chapada, a primeira cachoeira depois do Portão do Inferno. Você chega ali, geralmente ela está tomada por oferendas e tudo mais. Esse trabalho que a FENUCAB fez lá, de limpeza do local, como é que foi? Esse trabalho de limpeza, Fernando, a primeira coisa foi... Eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha religião. Eu tenho que fazer algo pelo meu povo. Eu tenho que fazer algo pelo meu povo e mostrar para o meu povo que eu estou fazendo, que eu estou praticando. Não é sentar na cadeira de presidente da FENUCAB e falar lá, eu sou presidente, eu mando, eu sou cacique. Não é isso. Nós da religião de cultura afro-brasileira, nós somos muito ligados ao meio ambiente. E muitas vezes vocês passam pelas ruas e vê na encruzilhada oferendas, entrega nas encruzilhadas. Muitas vezes você passa na beira de um mato, tem uma oferenda, entrega na beira de um mato. E o que ocorreu na Cachoeira da Macumba? Eu fui lá louvar Oxum e eu cheguei lá, estava uma gama de garrafa, plástico, sujeira. Eu fiquei indignado como sacerdote religioso. Eu fiquei indignado, eu ir para não chegar uma outra etnia religiosa lá e gravar lá em cima e socar o pau nos pais de santo. Eu me senti na obrigação de fazer a limpeza naquele local e também estou fazendo uma provocação para um deputado, para um vereador, para que nos doe um espaço, para que nós façamos com esse espaço
o Vale dos Orixás. Que hoje existe em São Paulo, né? Existe em São Paulo o Vale do Orixá, que quer dizer que o pai de santo, ele quer fazer uma obrigação, ele tem o Vale do Orixá. Você não vai ver sujeira na encruzilhada, na rua, na cidade. Mas nós não temos esse espaço. E quando batemos na porta de um prefeito, de um deputado, ele fecha a porta para nós. Eles não ajudam. Então esse ato que vocês estão nos ajudando, dando esse momento de entrevista para a gente aqui, abrindo as portas para o povo do Axé, é essa provocação. Eu gostaria de saber qual deputado, qual vereador agora que poderia nos ajudar a criar esse espaço, porque esse espaço vai se tornar um espaço de turismo em Cuiabá, porque vai ser um espaço muito grande, muito bonito. Pai Júnior, muito obrigado pela sua presença. A FENUCAB hoje funciona onde? A FENUCAB hoje funciona na Avenida Gonçalo Antunes de Barro, número 2109, na estrutura do Templo Espiritualista Cristão Zumbi dos Palmares. Eu sou o sacerdote Júnior de Xangô, eu quero pedir a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, e quero dizer muito obrigado, quero desejar ao governador bastante saúde para o senhor e para a sua família, quero desejar a todos os pastores e padres bastante saúde em sua luta e que Deus nos abençoe. Axé. Que nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo. Nós precisamos de Falando nisso, como é que está os cultos evangélicos? Eles estão acontecendo nas igrejas com o menor número de pessoas. Como que os terreiros de Umbanda estão trabalhando com a pandemia? Olha, Luiz Fernando, é uma coisa assim bem corriqueira, porque o centro sempre já trabalha. Os templos de Umbanda não param. Nós não paramos. Nós nunca paramos. A questão é que nós atendemos pequenas pessoas. Mas os templos... Pequenos grupos de pessoas. Mas os templos não param. Uso de máscara. Álcool gel. Estou vendo com um deputado que prometeu para nós, eu não vou falar o nome dele aqui por uma questão de ética, mas nós vamos conseguir muita coisa através deste homem que vai ajudar. Porque o povo do Axé hoje, com a pandemia, está sofrendo muito. Porque o poder público não olha para o povo do Axé. Está faltando um olhar. Está faltando um olhar para o povo do Axé. Está faltando um olhar para esse público. E o povo do Axé, quem nunca foi de uma benzedeira e foi benzido? Fala para mim, Luiz Fernando. Quando criança, na hora do desespero, sua mãe com você no braço, benzendo lá. Espinho de peixe no... Quem nunca foi? Antigamente não existia UPA. Antigamente existia parteira. Então, hoje, o sacerdote religioso, ele carrega esse legado ancestral, que não tem livro, e sim foi transmitido de pai para filho. Eu agradeço muito pela entrevista, um abraço a todos, axé. Axé, agora são 11h42, 11 horas e 42 minutinhos, conversei aqui com o pai Júnior de Xangô, presidente da FENUCAB, Federação Nacional de Umbanda e de Cultos Afro-Brasileiros. Muito obrigado mais uma vez, sucesso nessa sua empreitada, nesse trabalho que vocês estão fazendo contra a intolerância religiosa. Isso é muito importante. Conte com a TV mais sempre que for necessário para a gente divulgar o trabalho de vocês. Muito obrigado, axé a todos, que Deus abençoe a todos. Axé, muito obrigado. Vou para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês. Até já. Uma massa de ar seco vai influenciar o centro-oeste do país nesta segunda-feira. A previsão para toda a região, incluindo Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília, é de sol forte, ar muito seco e nenhuma chuva. A mínima prevista em Cuiabá é de 19, a máxima é de 37 graus, mínima de 17, máxima de 30 graus em Goiânia. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. O
Ministério do Turismo, a TV Cultura e Bradesco estão juntos para levar mais cultura até você. Eu quero ver muita animação. Diversão para todas as idades. Eu compro aquela lasanha congelada. Mentira. Para todos os estilos. Informação com credibilidade. Estamos de volta com imagens da Secretaria de Mobilidade Urbana. Agora são 11 horas e 45 minutos. Você vê aí a saída para a Chapada dos Guimarães nesse exato momento. Movimento intenso ali na região. E aí é a Avenida 15 de Novembro. Você vê aqui o semáforo ali em frente ao batalhão da Polícia de Trânsito, da Polícia Militar está fechado, né? E as pessoas estão aí no seu dia a dia, no seu corre-corre, no seu dia a dia e as ruas lotadas aí, né? Agora são 11 horas e 46 minutos, 11h46. Eu vou conversar com a Alessiane Sanches, ela é advogada, especialista em direito de trânsito. Bom dia, Alessiane, bem-vinda ao programa, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia a todos que acompanham a gente nessa hora e é muito bom poder estar aqui para poder contribuir com informações com vocês. Bom, quais são esses direitos e deveres, não só dos pedestres, mas também dos condutores? Porque às vezes cobra-se muito os direitos, né? Mas os deveres acabam ficando em segundo plano. Na verdade a gente percebe que hoje muitos acidentes, de uma forma geral, ocorrem principalmente por uso de telefone celular, que tanto está na mão também de condutores, como também existem diversos acidentes em decorrência de celular por conta de pedestres. Então, o celular ele tira muita atenção e, consequentemente, as pessoas acabam sendo atropeladas e tudo mais. Lógico que o Código ele traz muito mais questão de deveres, né, para o Sistema Nacional de Trânsito, para poder estar cuidando, de uma forma geral, até mesmo com questão orientativa e tudo mais que a gente vê por aí. Campanhas geralmente são feitas, mas às vezes de forma um pouco isoladas. O Maio Amarelo ele não teve condições de ser feito na sua plenitude em razão da pandemia, foi passado agora para setembro, mas a informação é uma coisa que tem que ser dada a todo instante, porque muitas pessoas realmente desconhecem as regras de circulação, ainda mais a condição do ciclista, do pedestre, porque nós temos um código de trânsito muito legalista, onde explica exatamente como todos devem se portar no trânsito. E a gente percebe que isso não ocorre muito, até por falta de informação, porque a educação ela é prevista desde lá do começo do ensino, né? Ou seja, lá da pré-escola até passando ali pelo ensino médio, terminando na universidade, a gente vê que essa educação para o trânsito prevista em lei, ela não é aplicada na prática. Não tem escolas efetivas para isso, muito menos no currículo interdisciplinar que possa trabalhar isso. O Juarez Fiel tem uma pergunta para você, pois não, Juarez? Alessiane, você toca no celular, que é um dos problemas hoje do trânsito, efetivamente, de quem está na rua e de quem está no carro. Com multa e tudo, a gente ainda não conseguiu ter um resultado, fazer um equilíbrio entre o uso do celular no local adequado e no trânsito, como a gente vê todos os dias, praticamente praticado por todos. Qual seria uma estratégia para tentar mudar isso? Educação. Acredito que a educação é a única forma de tentar trazer a conscientização. Porque a gente ouve muito falar que as pessoas têm que se conscientizarem, mas se você hoje parar para pensar, vamos ser bem práticos, vamos colocar numa condição bem prática,
Hoje parece que está comum, você passa por um acidente de trânsito, você vê uma pessoa ali morta, você, por alguns segundos, você até desacelera o veículo, pensa naquela cena que você acabou de ver, mas você volta a acelerar logo depois, porque parece que tornou aquilo uma questão meio rotineira na vida da gente, ver as pessoas morrerem no trânsito. Então, ou é feita uma campanha de educação ao ponto de realmente trazer uma conscientização significativa, ou nada vai mudar. É a mesma coisa, às vezes, de algumas escolas que pregam que, por exemplo, a criança deve atravessar na faixa de pedestre, e quando ela sai na rua, ela não vê isso. Então, não adianta uma informação isolada numa condição de educação. Ou é todo um sistema integrado, ou realmente não tem como funcionar só por conscientização. Temos que começar pela educação, quem sabe daqui a alguns anos muitas coisas mudem. A questão do celular, por exemplo, se não bastasse falar no celular ser uma infração de trânsito, foi criado um novo tipo para isso também. Hoje você manusear o celular, porque às vezes você estava manuseando o celular, só que você não estava falando, então não tinha infração para isso. Agora, o fato de você manusear o celular, seja via aplicativo, ou porque você está falando por algum aplicativo, já tem infração de trânsito também, que foi uma das mudanças legislativas. Então, você vê que antes de reduzir, ou seja, está ampliando as infrações pelos modelos e meios da utilização aí do uso do celular, dentre outras situações, é claro. Você vai atrás de um carro que está indo devagar no trânsito, se comportando de maneira estranha, você passa do lado, a pessoa está no celular. Infelizmente, né? É uma constatação. Exatamente. Olha, nós temos um dado. Cadê o nosso site? Coloca o site no ar para mim aqui novamente, o tvmaisnews.com.br, porque tem um dado que está no site lá, que eu até li agora há pouco a manchete, que tem a ver com a nossa entrevista de hoje, que é o número de acidentes, o crescimento no número de acidentes de trânsito aqui em Cuiabá. Tem o site aí? Cuiabá e Várzea Grande registram 63% a mais de mortes no trânsito em comparação a 2019. Isso é muito, né, Alessiane? É muito, ainda mais se tratando de um momento que estamos em pandemia, então presume-se que muitas pessoas não estão utilizando o veículo, não, às vezes na condição de lockdown em alguns lugares não estavam indo trabalhar. Só que, vamos dizer que boa parte dessa explosão também ocorreu logo nos primeiros meses do ano, que não estava nessa condição de pandemia. Teve até uma condição mundial que, lógico, vários países se integraram para poder até 2020 agora reduzir o número de acidentes de trânsito em 50%. Chegamos em 2020 e o Brasil não deu conta de fazer isso. Então, nós temos aí realmente um aumento crescente, talvez pela condição, às vezes, da impunidade, do sistema penal ser um pouco mais, vamos dizer, leve para alguns aspectos que tratam do direito de trânsito. Então, muitas vidas são ceifadas, né? Às vezes a gente vê aí uma queda de avião, ou seja, isso aí vira notícia nacional, o tempo todo fica falando, e morre pelo menos um avião por dia de pessoas aí no trânsito, ou seja, número de passageiros. Então, é que o trânsito não se dá tanta ênfase, não se dá tanta importância como deveria ser dado. Então, medidas mais, talvez, severas para poder coibir algumas ações, elas são necessárias, porque a gente fala da pandemia, o número de pessoas que estão morrendo, lógico, uma situação agravante, agravada cada vez mais. Eu também tive essa dor por perda de alguém em razão da pandemia, mas as pessoas estão morrendo de outras formas também. E a gente não pode tirar o foco dessas outras formas e realmente ter uma política pública que trabalhe em prol do trânsito, que há muito tempo a gente não vê isso acontecer. Alessiane, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Eu queria só para a gente encerrar, saber o seguinte, em que momento que o advogado especialista em direito de trânsito é acionado? Em que momento que eu preciso dessa especialidade? Então, Luiz Fernando, os advogados especialistas nessa área estão na vida praticamente tudo aquilo que envolve veículo e habilitação, seja bloqueio, seja fraude, seja suspensão de carteira, seja multas de trânsito que, ou seja, podem gerar perda de emprego de alguém. Nós sabemos que tem muitos atos administrativos que eles não são feitos conforme a legalidade, então esses atos eles têm que ser combatidos, caso contrário a pessoa pode, por exemplo, ter uma suspensão de carteira de 12 meses ou pode chegar a situações de 24 meses,
e isso trazer não só um problema da questão da direção, é uma questão realmente de sustento pessoal, ou seja, tanto da família da pessoa, porque se ele depende necessariamente da habilitação, como é que funciona isso? Então, o trânsito ele é bem abrangente, tem assim diversas ações que mexem com ele, ao contrário que muita gente pensa que só mexe com multas de trânsito, e não é. Realmente é uma especialidade que vem as pessoas acordando para ela, né, na condição do país, e eu estou trabalhando no segmento de trânsito há 20 anos, como advogada há 10, e a gente vê o tanto que essa área precisa realmente ser cuidada de uma forma mais específica e mais com apontamentos específicos. Alessiane Sanches, muito obrigado pela sua presença no programa. Vamos marcar uma nova entrevista para a gente voltar a esse tema que é de fundamental importância para a nossa sociedade. Obrigado, viu? Bom dia para você. Bom dia. Juarez Fiel, vamos com você agora e a boa notícia do dia, qual é? Luiz, a boa notícia, nós tivemos que dar uma pesquisada aqui com mais cuidado, mas ela tem. Nós falamos aqui sobre atividade econômica que continua dando sinais de recuperação. E efetivamente isto está acontecendo. E está chegando dentro daquela linha nossa lá de crescimento entre 4 e 6 que nós arriscamos, e nós já estamos com atividade com 5,62 negativo ainda, mas tem expectativa boa. Mas uma outra notícia, Luiz, também, que essa traz ao debate uma questão que está parada no Congresso Nacional há 32 anos, que é as terras indígenas serem utilizadas na exploração mineral, na agricultura, usando o subsolo, que é um dos mais ricos territórios brasileiros, que chega a 16%. Mas aí o que está em discussão, Luiz? Dentro do Congresso, como eu disse, lá no artigo 231, trata desse assunto, sobre a exploração indígena. E aqui no Mato Grosso tem um exemplo que foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiram os indígenas de Campo Novo do Parecis desenvolver as suas atividades agrícolas, e hoje ela é uma referência no país, talvez no mundo. Nós estamos em Campo Novo do Parecis com os indígenas produzindo soja, não só soja orgânico, não. É o soja dentro dos padrões internacionais. De maneira competitiva, né? Competitiva. Eles são competitivos hoje, têm um padrão de vida diferente, enquanto nós temos, assim, grande parte do território nacional utilizado pelos indígenas, mas apenas para pesca, caça, quer dizer, não tem uma qualidade de vida que poderiam ter se fosse tratado como brasileiros. Então, é uma luta, isso está dentro do Congresso Nacional. Você ouve o vice-presidente da República dedicar um capítulo disso no seu Twitter sobre essa discussão. O próprio presidente da República tem usado vários exemplos mostrando a riqueza nas terras indígenas, e elas estão lá como se fosse uma estratégia de que o Brasil não entrasse em mercado competitivo com exploração de minerais por conta dessa estratégia maldosa, digamos assim, com relação aos índios, que era só tratá-los como cidadãos e não como mendigos. Isso está há 32 anos parado no Congresso Nacional. E o Congresso atrás como é que fala? São praticamente... Fake news. São praticamente 10 mandatos que a matéria fica circulando ali. E o Congresso Nacional atrás de fake news. Ora, meu Deus do céu. Vamos cuidar de coisa séria, está na hora. Está na hora. Juarez, obrigado pela tua participação. Agora são 11 horas e 58 minutos, eu vou encerrando o programa por aqui, agradecendo a audiência, o carinho de vocês, obrigado você que nos acompanhou pelo Facebook, você que nos acompanhou pelo site e você que nos acompanha aqui pelo canal 17.1. Muito obrigado, voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Mais Notícias. Um bom dia a todos, e eu vou encerrar o programa de hoje com a Paula Araújo, ela é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e vai cantar a Canção da Quarentena, e é com essa música que a gente encerra o programa de hoje. Bom dia e até amanhã. Eu passo horas na tela do celular, vou viajando nos perfis até cansar, e quando eu paro eu me pego a pensar que a vida toda foi assim sem precisar. A gente ama e tem medo de falar, a gente sente e não quer escancarar, mas de repente o mundo gira e veja bem, a gente não
pertence a ninguém. Era pra ser um texto todo elaborado, mas na hora deu errado e apareci cantando aqui. Eu juro que não é loucura da minha mente, mas é que foi de repente que eu parei e escrevi que eu vou deixar essa saudade que eu tô me sufocar. E depois eu te encontro e me permito amar. A quarentena parecia pequena e agora não quer acabar. Mas fica aí que eu fico aqui e a gente tenta